Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia Brischi e hoje teremos a segunda aula de uma série de 3 aulas sobre a confeitaria francesa. Se você ainda não assistiu a primeira aula, eu te indico procurá-la no seu e-mail e assistir para não ficar perdido. Não esqueça de verificar também nas caixas de spam e promoções. Hoje nós vamos fazer a segunda parte do nosso doce francês. Preparado? Vamos lá! Então agora a gente vai fazer o nosso recheio, tá? O nosso recheio aí do bolo de chocolate vai ser o creme de confeiteiro de chocolate, tá? O creme de confeiteiro, ele já é muito antigo, né? É um creme francês, que provavelmente veio aí com a Catarina de Médici e seus chefes da Itália, né? E na época aí de Carême, ele foi aperfeiçoado, né? Na França, o Carême, que era um chefe celebridade, né? Foi o primeiro chefe celebridade, ele aperfeiçoou esse creme, né? Fez algumas modificações, né? E também catalogou, etc, né? Então, é por isso que a gente tem esse creme tão famoso aí, tão clássico da confeitaria francesa, certo? Ele é um creme que leva gemas, leite, amido de milho para espessar, tá? E açúcar. E aí a gente vai utilizar também o chocolate, né? Para fazer, para dar o sabor de chocolate, claro, né? Que é o creme que a gente quer. E aí, esse aqui é um chocolate 70%, certo? Pra gente ter também uma potência de sabor. Lembrando que se eu utilizar um chocolate com menos porcentagem de cacau, também dá, só que daí eu vou ter menos potência de sabor, ok? O creme de confeiteiro, ele não é um creme à base, né, de leite condensado, né, ou de industrializados. Ele é um creme muito tradicional que pode ser modificado e inclusive transformado em diversos outros cremes, né, como o creme diplomata, né, ou o chibuste, todos eles derivam do creme de confeiteiro, tá? E como eu falei, ele leva um amido de milho para espessar, tá? Poderia ser trigo também, mas aí muda um pouquinho as proporções, mas eu gosto mais do creme, do sabor e da textura com o amido, né? O amido ele vai aqui ajudar a firmar porque ele gelatiniza, né, com o calor e com a absorção da água, certo? E aí ele forma um gel que vai deixar o nosso creme mais espesso, ok? Algumas pessoas não gostam, né, de creme à base de amido, eu não entendo realmente por que seria isso, porque ele é um ingrediente aí muito bom, que tem um resultado muito legal, que pode, esse creme inclusive ser congelado sim, né, ele pode ser congelado, porém quando a gente tirar do congelador, a gente precisa bater ele um pouco para voltar à cremosidade. Não vai ser a mesma coisa do que o creme feito na hora, tá? O creme feito na hora, que não foi congelado, vai ser muito mais cremoso, muito mais firme, ok? Mas se eu fizer o congelamento dele e tirar e bater ele um pouquinho, eu vou ter um resultado legal também, só que um creme um pouco mais mole e não tão liso, certo? Então, eu já fiz os testes de congelar creme de confeiteiro à base de amido de milho e dá certo também. O que eu não posso é congelar ele dentro do bolo, né? Por exemplo, se eu quero congelar o bolo inteiro e aí levar ele pro congelador e depois eu não vou conseguir bater ele para voltar à cremosidade, daí ele sim vai ficar um creme separado, né? Meio talhado, tá? Então, vamos lá para as nossas técnicas, né, que a gente vai utilizar para fazer o creme de confeiteiro. A gente precisa ter alguns cuidados, porque é um creme que vai gemas, né? E as gemas são sensíveis ao calor, a gente não quer acabar ficando com gemada, né? Então, eu vou mostrar aqui as técnicas corretas para que isso não aconteça. Então, a gente vai começar com o leite na panela, leite integral, certo? Se eu fosse fazer um creme de baunilha, né, e não, que é o mais clássico do creme de confeiteiro e não de chocolate, essa parte aqui eu colocaria uma pasta de baunilha ou a fava de baunilha, né? Mas, como não é o caso, eu vou aquecer só o leite com metade do açúcar. Tá, então por que a gente coloca o açúcar aqui junto com o leite, né? Ele vai ajudar a impedir com que esse leite levante fervura tão rápido, né? Vai demorar um pouquinho mais. E a outra metade do açúcar eu vou colocar aqui no bowl, ó, com as gemas e o amido de milho. E aí eu vou misturar.
E agora eu vou aquecer o meu leite. Ó, agora que o leite começou a levantar, né, umas bolinhas de fervura, ó, não precisa ficar fervendo, né, muito, a gente vai desligar e vai fazer a técnica da temperagem, tá? Que a gente vai adicionar um pouquinho do leite quente aqui, né, nas nossas gemas, pra fazer elas se acostumarem com o calor, né, a gente vai estar temperando elas e voltar tudo depois pra panela pra conseguir misturar bem, né, aquecer ela bem, para que ela se firme, né, se coagule, junto com o amido, né, que vai se firmar também. E aí a gente vai ter um creme liso, né, homogêneo, sem os pedacinhos de gema cozida, né, a gente não quer, como eu falei antes, gemada, né, então, por isso que a gente utiliza a técnica da temperagem. Ó, então eu vou misturando, adicionando o leite aos pouquinhos, ó. Ó, agora a gente vai voltar tudo, né, pra panela. E aí, em fogo baixo, tá? A gente vai mexer sem parar, de preferência com o fouet, tá? Porque o fouet, ele consegue chegar em várias partes do creme ao mesmo tempo, daí evita com que a temperatura se eleve tanto, né? A gente vai mexer até ele espessar. Depois que ele começou a espessar, né, que ele já se espessou, a gente cozinha por um minutinho mais ou menos, ou até ele chegar aí 75, entre 74 e 76 graus, que é um ponto onde o amido já tá bem gelatinizado, né, ele já firmou. E aí a gente vai ter um creme estável depois, tá? A gente precisa com que o amido cozinhe aqui corretamente, para que ele depois não solte água, né, para que ele não amoleça o nosso creme, tá? A gente vai criar uma rede, né, essa gelatinização é a rede que o amido cria em volta da água, segurando ela, deixando o creme espesso. Ó, então ele começou, né, a espessar, ó. Já firmou, né, já tá começando a gente sente que ele tá bem mais grosso. Eu vou cozinhar mais um minutinho aqui, pra ele chegar na temperatura, né, pra que ele gelatinize bem. E aí, no fogo desligado, eu vou adicionar o chocolate só pra ele derreter aqui com o calor do creme. Ó, então agora eu vou desligar o meu fogo, tá? Ó, dá uma olhadinha na textura do meu creme. Bem liso, né? Bem sedoso. E agora eu vou adicionar o meu chocolate com o fogo já desligado. Bem picadinho para que ele derreta mais facilmente, né? Por que que eu não indico utilizar, por exemplo, o cacau em pó, né? O cacau em pó, ele vai deixar o nosso creme meio, como ele é praticamente um amido, né, bem concentrado, ele vai absorver toda a água do nosso creme e vai deixar ele até meio duro, assim, né, meio parecendo com um aspecto meio seco, tá? E ele não tem gordura praticamente nenhuma, né, da manteiga de cacau que foi extraída. O cacau em pó 100%, ele tem aí de 10 a 12, no máximo 15% de gordura, né? Enquanto o chocolate tem 50%, né? Então a gente vai ter muito mais cremosidade e também sabor com o chocolate puro aqui, tá? Então aqui, ó, eu tenho pronto, né, o meu creme de confeiteiro de chocolate, tá? Super sedoso, super cremoso.
feito sem nenhum industrializado, com uma quantidade reduzida de açúcar, né? Não tem nenhum conservante aqui também. E ele tem validade de 3 dias em geladeira, tá? Qualquer creme à base de ovos ou gemas ou claras tem validade aí de 3 dias em geladeira, certo? E aí agora a gente vai cobrir ele, vou tirar daqui, né? Vou cobrir ele com plástico filme em contato para ele não criar película. Vou deixar ele esfriando, né, na geladeira e depois eu vou mostrar como fazer para ele voltar à cremosidade depois de gelado, tá? Então tá pronto aí o nosso creme, né, para rechear o nosso bolo. Super saboroso, que a gente utilizou aí uma base e as técnicas da confeitaria francesa para fazer. Que incrível, né? Falta muito pouco para esse doce ser finalizado e você poder testar aí na sua cozinha. Eu tenho certeza que será a melhor versão que irá experimentar na vida. Em breve você receberá no seu e-mail a terceira e última aula dessa série. Um abraço e até lá!